Tô aqui com o Felipe, com a Luciana, num espaço cheio de luz. Eu quero Isso aí. saber que ideia é essa, que história é essa? Bom, primeiro, mais surpresa ainda é que a gente tá em cima de uma área de asfalto. Então aqui, originalmente, é uma rua Tá. e que a gente criou esse jardim. Então a gente trouxe uma série de elementos construídos, de pré-fabricados, para construir esse espaço. Acho que esse é o passo 1. Passo 2 da leitura aqui do ambiente é que, para habitar essa área externa, a gente criou uma série de paisagens de luz. Certo. Então são vários momentos em que a gente agrega paisagem, que é paisagismo, que é mais ainda, que é ver a paisagem com a luz e com o design. Que São são desenho de luz, não? Eu tô vendo, a gente tá inserindo umas molduras luminosas que a gente vai dando. Exatamente. E aí também a questão da iluminação pra gente surgiu, Alberto, exatamente do olhar para o espaço e perceber a luz que as plantas precisam. Porque planta é planta de sol, planta de sombra, de meia Então teve sombra. esse cuidado de entender a espécie, as necessidades específicas daquela espécie e fazer uma iluminação alinhada. E isso, mas nossa percepção de luz vem da natureza. Então a gente busca ter uma luz mais orgânica, né? Buscando pontuar as texturas da vegetação. Certo. E aí a gente tem 3 pontos altos do nosso espaço com a luz, que é esse painel de grafite cinético que está aqui atrás da gente. Que equipamento você utilizou? É um projetor linear? É um... Boa pergunta. Alguns desafios. A gente tem alguns produtos que são os baroleds, né, que são as barras de LED RGB. No caso aqui a gente usou projetores numa quantidade um pouco maior do que o normal. Mas tá super homogêneo, porque você juntou esses pequenos projetores e fez uma bateria de pequenos exatamente. Daí eles estão ligados em sequência. Então, a sequência de looping da cor, Ai, que legal. a gente foi... É quase que uma coisa meio manual, mas a gente sai correndo e vai ligando. Entendi, porque eles têm uns controles individuais. Exatamente. E aí você conseguiu com um custo, que é um equipamento que a gente pode comprar. E A gente pegou o consegue espírito. ter um super efeito. Você precisaria de uma mesa de controle, uns protocolos dentro de 512. Então você consegue... Exato, esse é o espírito, porque foi a gente trazer uma possibilidade da experiência de luz com um equipamento não tão profissional. E sem a necessidade da automação. Que, obviamente, se a gente tivesse a possibilidade de ter automação aqui dentro, isso estaria suprido. Claro. Mas o equipamento em si, ele já consegue fazer isso. Então você aproveita, não. Na verdade, você tem um super efeito, porque o que interessa é efeito. É. Isso que é muito legal. O YouTube tem essa cultura maker, essa cultura de faça você mesmo. Então, é interessante você ver um projeto de alto padrão, você tem um efeito, você ficou super... Até porque tem as cores do grafite. É neon aquilo? Não, Não, Não? é não. tinta e luz. Tinta. E luz. Luz faz toda a diferença, né? A luz E muda tudo. esse gazebo. É uma tenda. É uma tenda. É um bangalô. Cromoterapia. Isso, a gente desenhou essas 2 tendas. A primeira é as sombras coloridas. Então a gente aqui traz o conceito básico de iluminação ou de luz, que é somatória de todas os cromos, né? Todos os Todo tons, espectro, o você espectro junta da luz branca. Perfeito. E o segundo. Mas você fez uma coisa dissociada. Então, quer dizer, tem spots de várias cores, você tem essas luzes E a gente usou as coloridas. gelatinas em vez do que lâmpada RGB para ter uma fidelidade maior no tom que a gente queria. Entendi. Né? Você usou cor pura lá? Você lembra que gelatina que você usou? Agora de cabeça não, mas a gente usou as 3 primárias Tá. e 3 secundárias que a gente escolheu dentro do Pantone do fornecedor. Tá. Né? Então são 6 tons que a gente tem lá. é uma coisa muito legal, porque a gente tá mais acostumado a ver a nossa sombra preta, né? Porque no dia a Tem dia... as sombras coloridas. É rosa, Exatamente, porque no dia a dia a azul, nossa sombra é do verde. sol, que é preta, ou a sombra da luz de casa, que usualmente é a branca, tendendo um pouco a mais amarelada. Mesmo assim, a sombra é preta. Então, como a gente ali trabalha com espectros coloridos sempre, a subtração de uma cor com a outra gera uma terceira cor, que é a cor da tua sombra. Legal. Então, a sua sombra ali, cada hora ela fica de um jeito. Porque hora ela tem a subtração do rosa, então sua sombra fica verde.
Então vai variando conforme o seu movimento dentro do bangalô. Acho que hoje tá tão cheio que também o pessoal não conseguiu Tem ainda essa percepção, perceber. mas De com um pouco mais de espaço você tem essa percepção da sombra. Eu queria entender um pouquinho desse sistema de balizamento, que além de ser um elemento lindo, né, uma escultura, ele tem o cut-off, que ele joga a luz sempre para baixo, sem poluição luminosa. Isso é legal, é uma boa percepção essa sua. Esse é o tamanduá, que é um banco todo de aço inox 316 para áreas externas. E ó, eu tô vendo daqui, com esse pouquinho de reflexo de sódio, pra mim parecia cobre, porque ele fica um pouco avermelhado. Então ele é aço inox. É aço inox. Você vê como a luz muda essa tudo. percepção. E o legal é que essa peça surgiu exatamente por isso. A gente não tem peças que cumpram essa função. A gente sempre tem mais equipamentos para jogar da cintura para cima. Mas a luz agradável mesmo e na área externa a gente usa a luz do piso, que a gente vai andar. Exatamente. Então... E é bonito que a peça, como ela tem toda essa textura dos recortes, quando o sol incide nela, ela gera um desenho da sombra no piso. Faz uma sombra, esse grafismo da peça. Exato. No piso. E a derivação da mesma família dessa peça são esses tocheiros que a gente desenhou, que aí é a iluminação com fogo, né? Ai, que lindo. Que são Vocês tucanos. que desenharam essas peças? A gente que desenhou. Parabéns. E aí o nosso segundo bangalô ou tenda é uma releitura do James Turrell, com os Sky Windows que ele faz. Então a gente buscou trazer isso para um uso mais doméstico ou um uso mais dentro do nosso cotidiano, não tanto como uma instalação, mas também como uma instalação de uma maneira das pessoas conseguirem interagir melhor com a luz colorida, porque isso também é um preconceito que existe, porque a luz né? colorida com conceito pode ser muito bacana. Exatamente. A gente tem essa coisa de Las Vegas, de infantil, de boate, mas ela tem ela é mas bem ela desenhada. exatamente, ela pode permear uma residencial, um comercial e fazer muito sentido. Então isso que a gente buscou trazer aqui. E é interessante porque as pessoas começam a se olhar, né? Olha a relação da luz com elas próprias, né? Com como estão vestindo. E todo o ambiente é todo branco também para deixar isso mais perceptível ainda. Então tem uma coisa muito legal que a gente usa as persianas que são de... O material, ele é um material solar, vinílico. Então ele tem uma leve translucidez. Então, quando você ilumina, ele acende. Ele vira luminária. Ele vira luminária. Exatamente. Então, a peça também, ela só faz... Tipo, o bangalô só faz sentido se ele tiver toda essa materialidade da forma como a gente construiu. Porque senão a gente não ia conseguir esse efeito de acender e de transparência. Ele inteiro vira uma caixa luminosa. Uma caixa luminosa. Isso. Gente, eu queria entender um pouquinho do trabalho do escritório. Se é mais paisagismo, como que é para as pessoas que estão em casa poderem entender. A gente tem não chega a ser um slogan, porque acho que o slogan é uma coisa muito forte, mas a gente tem uma coisa que a gente sempre fala, que a gente trabalha a botânica, a luz e o design. Botânica, luz e design. E isso é um tripé voltado para a área externa. Então o nosso trabalho é sempre na área externa. Interiores, a parte de edificação é uma coisa que não faz parte do nosso trabalho. Mas tudo que envolva a construção do estar do lado de fora, e tudo que compõe, que vai do mobiliário, da iluminação, das plantas, da construção civil, inclusive, da área externa, isso já entra dentro do nosso trabalho do dia a dia. Áreas de convivência, né? Áreas de convivência. E hoje, cada vez mais, o externo está integrando com o interno e vice-versa. Então, as paredes, você vê lá nos outros projetos, todas de vidro, né? E elementos externos. Então, vai acabar. Migra, e você não sabe onde acaba. Cria esse conforto aqui, né? Você vê coisas acolchoadas em área externa, então lote é um tecido, mas tá. O projeto tá lindo. Obrigado. E agora eu quero um Instagram pra gente pôr aqui na tela. Para o inscrito da Lunato, eu vou deixar o link aqui embaixo. Legal. Para quem quiser se inspirar com esse pilar de luz, botânica e design. Qual que é o Instagram? Plantar ideias. Plantar ideias. @plantar ideias. Obrigado, É isso aí. gente. Obrigada a você. Valeu, Alberto.